Boa tarde, família. Eu digo família, né? Porque já comi com vocês. Então, olha a vontade de ter filhas que calçam seu sapato, o mesmo tamanho, ó. Estou de sapatilha. Falei, cansei. De manhã eu estava de salto, preguei na outra igreja. E tem outra pregação depois dessa. Essa semana uma pessoa usada por inimigo tentou me desanimar. Lília, você não precisa se matar. Falei, me matar? É o mínimo que a gente pode fazer. Que bom que vocês estão reunidos aqui. Aninha, obrigada pelo convite, viu? Estou bem à vontade. Queria dizer uma coisa para vocês. Hoje é um dia muito especial. Muitas pessoas pensam, se a pessoa está jejuando, tem que ter necessariamente cara para baixo, olhar pesado. Nada disso. Jejum é alegria. Jejum é louvor. Jejum é sorriso. Jejum, sabe o que é jejum? As nossas mentes abertas, os nossos receptores abertos. Porque quando você come comida, principalmente coisas bem doces, como pudim, entope tudo. Os seus receptores ficam entupidos, inchados, fechados. Então, jejum é alegria, jejum é privilégio. Parabéns para você que está jejuando. Primeiro, Deus. Hoje, esse projeto encerra, mas não encerra exatamente, porque tem a outra metade da revista. Eu fiz o meu primeiro, se chamava 40 Madrugadas. Eu acho que as gêmeas deveriam ter tido uns 2 aninhos, primeiro que saiu, estava lá no Paraná. Foi ali que eu aprendi. Nós fizemos um treinamento de enriquecimento espiritual de 3 dias. E eu aprendi o que é buscar a Deus nas primeiras horas da manhã. O que é primeiro Deus na minha vida. Mesmo sendo adventista há 20 e poucos anos, ali eu aprendi um pouquinho melhor, lá no Paraná. Então, hoje, o projeto de 10 dias de oração, de estudo, se encerra. Mas começam os 30 dias de você ir na presença de Deus na primeira hora da manhã. Tem pessoas, tem o hábito, né? A gente fica às vezes presos às tradições. Eu lembro que falavam, olha, a gente orava, no primeiro eu orava também, às 3 horas da madrugada. Aí muitas vezes tem pessoa que trabalhou até meia-noite, até 1 da manhã, foi dormir 2 horas, está dormindo, 3 horas já está acordando, com um olho aberto, outro ainda fechado, fica lendo, nem entende o que leu. Fiz uma oração, pá, capotou dormir de novo. Isso é errado. Eu que já tenho 46, eu preciso menos dormir agora, eu consigo talvez acordar esses horários. Mas principalmente os jovens, né, vocês que ainda estão muitos na fase de crescimento, vocês precisam dormir horas suficiente. Então você vai na presença de Deus quando? Na primeira hora do seu dia. Se o seu dia começa às 7 horas, você vai na presença de Deus 1 horinha antes, às 6 horas. Agora, se alguém que é enfermeira, tem alguma enfermeira aqui, enfermeiro, alguém que trabalha na área de saúde, à noite, qual é sua primeira hora do dia? Acredito que meio-dia, 1 da tarde, porque se trabalha a noite inteira, chega em casa, já deita para dormir, acorda quando? Mais tarde. Qual é a primeira hora de vocês? A hora que acordar. Então, vamos deixar isso claro na cabeça, porque tem muita confusão com isso. Mas, vou dizer mais uma coisa. Toda ação que a gente repete uns 35, 40 vezes, se torna hábito. Eu ouço até hoje, pessoas líderes. Hoje eu tive um testemunho maravilhoso. Deus assim, agiu de uma forma muito poderosa na igreja onde preguei de manhã. Talvez eu cito no meio da nossa conversa sobre isso também. Mas muitas pessoas estão presas a algumas tradições e não querem fazer algumas mudanças. Mudanças para crescimento, mudanças para a melhora.
E quando, às vezes, as pessoas falam, está tudo bem, está tudo uma maravilha, não está. Ouço muitas pessoas dizendo, Lília, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Aí eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil orar. Não é fácil se tornar homem e mulher de oração mesmo. Não é fácil ser pessoa que estuda a Bíblia diariamente toda a vida. Mas é possível. As boas novas são, é possível. Como? Se você fazer daquilo hábito. Eu viajo muito. Eu, às vezes, dormo bem poucas horas. Mas eu não imagino. Para mim é uma loucura extraterrestre começar o dia sem fazer meditações. Não existe isso. Por quê? Porque se tornou hábito vital. Se você não tem hábito de estudar a Bíblia todos os dias, faça sem vontade. Não sinto vontade. Não sinta. Abriu a Bíblia e leia. No início Deus criou o céu e a terra. Senhor, eu não sinto vontade de ler isso. Leia. Sem vontade. Ai, o Senhor, tá bom. Aí, leu. Ah, não entendi nada. Não entenda. Faça isso 40 dias. Vai se tornar hábito. Você vai se apaixonar. Você não vai conseguir viver sem aquilo. Vai faltar. Falta o ar, você consegue viver sem ar? Não. Falta água. Você consegue viver sem água? Você sente necessidade daquilo. Você vai se apaixonar por aquilo. E não vai mais imaginar a sua vida sem aquilo. Faça o teste. Você vai conseguir. Eu tive a grande alegria de fazer disso um hábito. Eu louvo a Deus porque eu passo para minhas filhas, para outras pessoas que estão ao meu redor. Tenho certeza de que muitos aqui têm esse hábito, mas pode ser que tenha só uma pessoa que precisa ainda de desenvolver esse hábito. Não é nada demais, é um hábito. Você vai fazer aquilo automaticamente. Sem perceber, você já está fazendo aquilo. Também, durante esse projeto, todas as noites, né, a gente estava orando por 5 amigos. Não se esqueça. O meu celular toca horários diferentes para propósitos diferentes. Às 8 horas da noite, toda noite, eu posso estar onde quiser. Eu viajei agora para a Ucrânia, voltei antes de ontem, no avião. A gente está no ar, no modo avião. O celular toca, o despertador toca, ele te avisa. O seu compromisso de ir na presença de Deus, interceder por aquelas pessoas. Faça uma prática disso também. Não deixe de orar. Também reúna sua família. Em muitos lares, o pai, o marido é sacerdote. Mas temos mais do que metade, infelizmente, onde a mãe é sacerdote. Reúna. Ah, mãe, já estou terminando, mãe. Ah, mãe, estou tomando banho. Tenha paciência, tenha o amor, o carinho, espera e reúne sua família para a oração, para o culto familiar na sua casa. Também, quando você orar por 5 pessoas, coloca como objetivo, como desejo, de trazer pelo menos uma pessoa para Cristo através do batismo. Mas eu quero ir um pouquinho além. Tá, a gente deu estudo bíblico, a gente caminhou um ano junto com uma pessoa, atendendo, ajudando, visitando, e tudo, a pessoa tomou a decisão, a pessoa se batizou. Aí, eu digo para você uma coisinha também. Na nossa igreja, eu tenho certeza que aqui temos poucos amigos, mais pessoas. Quem fica até o fim, receberá a coroa da vida, são pessoas comprometidas. O que acontece na nossa igreja é que a gente batiza muito, mas também saem muitas pessoas. Então, eu quero te pedir, te desafiar, eu não sei, não somente trazer pessoa ao batismo, pela graça e poder de Deus, mas acompanhar ela depois do batismo. Ali é o difícil. Às vezes é mais fácil se tornar adventista e mais difícil permanecer. Então, acompanha, envolva,
mas que a pessoa continua, que se sinta em casa, que se sinta em família, que se sinta útil e insubstituível. Para Deus não tem pessoas insubstituíveis, mas a pessoa tem que sentir para você insubstituível. Fala, olha, você é importante. Então a pessoa vai permanecer, vai continuar. Uma pregação sugestiva que era para hoje é um povo e uma missão. Deus, Ele tem um povo. Desde lá da antiguidade, Deus escolheu um povo para ser o povo escolhido dele, para que outros povos queiram conhecer a Deus, para que desperta interesse, um povo diferente. E Deus nos chama para sermos diferentes, não esquisitos, tá bom? Que muitos pensam que tem que ser esquisito. Você não tem que ser esquisito. Deus chamou um povo para ser diferente. Mas o povo não atendeu, não entendeu a missão. Eles queriam ser igual a outros. Isso os levou ao cativeiro, 70 anos no Egito. O que eles fizeram? Ah, Senhor, todos os povos têm reis, nós também queremos um rei. Antes era o quê? Teocracia. Theos é Deus. Kratos, governo. Era governo de Deus. Eles precisavam de um rei? Se Deus era o rei deles? Se tinha teocracia, precisa de um rei? As leis de Deus não eram suficientes? Ah, queremos um rei. Vocês sabem o que é ter um rei? O rei trabalha, gente? Não. As princesinhas trabalham? Os príncipes trabalham? A rainha trabalha? Quem trabalha por eles? Os súditos, é claro, o povo. Queremos um rei. Tá bom, pegamos um rei. E nós sabemos a continuação. Eu não vou andar pela Bíblia toda, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós, adventistas do sétimo dia, somos um povo, um movimento que vem da Bíblia. Você tem que saber da sua identidade. Você tem que saber quem você é. Você é um povo hoje, o povo escolhido. E você tem uma mensagem hoje. Para quem? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 18. Com a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Apocalipse 18. Apocalipse, em português, não tenho S no final. Interessante. Vamos orar? Pai amado, como é gostoso, Senhor, estar na sua presença. Como é bom, Pai, estar diante da tua face, olhando para o Senhor, contemplando o teu rosto e aprendendo mais de ti, Senhor. Nesse momento, aqui está reunido o teu povo amado, Senhor. Temos uma mensagem para levar adiante. Portanto, pedimos, nos instrua, nos ensina e nos dá o poder do teu Espírito Santo para que cumpramos a missão. Fale ao nosso coração, à nossa mente, neste momento, através da tua palavra. E que nada impeça o cansaço, o sono, a fome, que seja tirado tudo, Senhor. E que a gente esteja ligadinho, os nossos ouvidos com tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 18, 1 e 2. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a glória. Quem é esse anjo? Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou
morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O João, na ilha de Patmos, ele recebeu várias visões. Desde o início do primeiro livro de Apocalipse, que é fantástico. Nesse capítulo, ele vê um outro anjo. Não é o mesmo anjo do capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo. Esse é um outro anjo que vem de onde? Do céu, de Deus. E ele faz o quê? Ilumina toda a terra. Ele fala o quê com grande voz? Caiu a grande Babilônia. Vamos para capítulo 14. Tem também a mensagem de 3 anjos. A mensagem desse anjo, caiu a grande Babilônia, vai ao encontro com a mensagem do 3º anjo do capítulo 14. E nós vamos entender agora quem é esse anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o 3º, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O anjo do capítulo 18, que ilumina toda a terra, que vem da parte de Deus e fala: caiu a grande Babilônia, que embebedou o povo como vinho, não é ninguém mais como Jesus. O que é o vinho? Vamos tentar entender. O que é o vinho? As falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Nós somos um povo que tem a verdade limpa, pura. Mas vocês sabem, eu até conheço pessoas que se batizam e nem sabem as nossas 28 crenças. Nem sabem. Muitos, eu não sabia disso. Como nós vamos passar a mensagem? Somos um povo e temos uma mensagem. Como nós vamos passar se a gente não sabe a mensagem? Se às vezes a gente nem tem certeza. Numas 3 quartas atrás, na minha igreja, o irmão pregou de que em Goiânia surgiu um movimento que não acreditam na Trindade de Deus. Nossa, sou adventista. Como é possível? Como a gente vai alcançar o povo amado que está em Babilônia se a gente não está convencido? Se a gente não tem certeza absoluta daquilo que a gente professa ou nem professa? Quantos de nós tem vergonha de falar que é adventista? Quantos de nós, alguém fala, questiona o sábado, nem sabe convencer a pessoa à base da Bíblia, a verdade pura e santa? Como levaremos uma mensagem se não temos a mensagem? Então, o desafio para nós é esse: estudar. Tudo que é necessário para a nossa salvação, Deus revelou. Naquele dia, não vai ter uma só pessoa, quando Jesus voltar, que possa falar: Senhor, eu não sabia. Esse ponto não ficou claro para mim, então eu deveria estar entre os salvos. Não estou porque esse pontinho não ficou. Não vai ter ninguém. Toda alma sincera que quiser conhecer a verdade, ela terá essa oportunidade. Mas eu quero dizer para vocês, tem tantas almas sinceras ali em Babilônia. Deus tem tantos filhos lá. E nós temos a missão. E nós precisamos falar. O texto, eu quero só ler uma citação bem pequenininha.
O Ellen White escreveu: as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, que é próprio Jesus, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente, olha quem? Olha quem o Espírito Santo vai abençoar para cumprir a missão. Os consagrados instrumentos humanos. Você não precisa ser doutor em teologia. Você não precisa ter cursos e cursos. Você só precisa ser um consagrado instrumento humano. Só. É pouca coisa, né? E você já tem diploma para ser mestre de salvação. Gostou? Tão graciosamente, os consagrados instrumentos humanos que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça. Encherão a terra como conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Todo mundo saberá. Todo mundo receberá. Todo mundo entenderá. O texto deixa claro de que a atuação do Espírito Santo iria fazer isso. Na vida dos fiéis filhos, trará luz a esse planeta de trevas. Agora, vamos pensar uma coisa. Nós temos, irmãos, igrejas que passam o ano inteiro. Igreja não batiza uma pessoa. Tem igrejas assim. Eu sei que em São Paulo é um desafio. Porque São Paulo, eu viajei semana inteira fora, estava tão feliz. Voltei ontem para São Paulo, já vim depré. Levou 2 horas para eu chegar da Castelo Branco até Vila Maria. Falo, ai Senhor, estou desanimada de voltar para São Paulo. Então eu entendo que em São Paulo a vida é muito corrida, os desafios são grandes, muitas pessoas não têm tempo, né? O inimigo faz os trânsito, essas coisas, complicações, por isso que aqui é um desafio. Mas tem igrejas que não batizam uma pessoa no ano inteiro. Por quê? Como aconteceu no dia de Pentecostes? Eu quero falar da chuva seródia e chuva temporá. Na chuva temporá, como aconteceu? Querem abrir em Atos capítulo 2? Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Depois desceu o Espírito Santo. Eles começaram a pregar em línguas. Muitas pessoas, quase 3.000 pessoas se batizaram. Em grego, a palavra reunidos no mesmo lugar é a palavra holopsicha. Se fosse reunidos no mesmo lugar, seria stoidiomeros, 2 palavras, mesmo lugar, idiomeros, mas tem uma palavra só, holopsicha, como uma alma. Vocês entendem que para descer a gente ora, Senhor, que o Teu Espírito Santo enche nossa igreja, Senhor, que o Teu Espírito derrama Teu Espírito, a gente canta e o Espírito Santo não vem. Sabem por quê? Porque tem picuinhas um contra outro, porque tem pecado dentro, porque tem panelinhas, grupinhos, porque o coração está cheio de qualquer outra coisa, menos espaço para que o Espírito Santo desce. Estavam reunidos como uma alma, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo. Quantas vezes entra uma pessoa na nossa igreja e a gente já vai avaliando, pá, raio-x. Se a gente tiver muita misericórdia, se a gente tiver no nosso dia bom, a gente aceita no nosso grupinho, não fora. Como queremos que o Espírito Santo desce? Como podemos cumprir a missão se temos preconceitos? Se não aceitamos, se julgamos?
Mas, na época da chuva seródia, multidões e multidões vão vir. Sabem por quê? Porque nos últimos tempos, quando o Espírito Santo descer com grande poder, aquelas pessoas que conscientemente decidiram de estar ao lado de Cristo, como eu disse, seja fiel até a morte, são essas as pessoas. Essas pessoas que amam a Cristo, elas amam o próximo também. Nós não vamos ter preconceito contra as pessoas que vão vir. Nós não vamos ter medo. Nós vamos amar essas pessoas. E por isso, pelo poder do Espírito Santo, vão vir multidões e multidões e multidões. A chuva temporal é só uma amostrinha do que vai acontecer na chuva seródia. Tem você esse desejo? Eu tenho muito desejo. Eu fico pensando quantas pessoas tem na igreja católica, nas igrejas pentecostais por aí, que ainda não tem toda a verdade. Eu fico pensando quantas pessoas lindas tem lá, pelas quais Jesus morreu. E nós temos a missão. Nós temos a verdade. O último apelo de Deus à humanidade aparece nesses versos acima lidos. 18, versículo 2, em Apocalipse, onde a gente leu. Caiu, caiu a grande Babilônia. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois, olha qual a condição do mundo. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Como elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus vai falar para eles: saiam de lá, saiam de Babilônia. Multidões e multidões de pessoas. E a gente vai ser esse povo escolhido que tem a mensagem para essas pessoas. O último apelo de Deus à humanidade aparece nesses versos acima lidos que lemos agora. Deus ainda tem um povo em Babilônia, povo amado dele, filhinhos preciosos dele. Eu lembro na Rússia, agora há um pouco de tempo, proibiram os testemunhos de Jeová e o povo ficava falando mal deles e tudo. Mas lá tem filhinhos amados de Deus. Deus ainda tem um povo em Babilônia. E estes fiéis devem ser chamados a sair, a fim de não participarem dos pecados dela e não sofrerem dos seus flagelos. O chamado retirai-vos dela, povo meu, constitui advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Assim como os discípulos, no dia de Pentecostes, cheios do poder do Espírito Santo, falavam: assim temos que fazer, nós também. Mas, muitas vezes, eu já ouvi pregações muito boas, informação passada muito bem, muito clara. Pessoas psicólogas, eu adoro a Rosana Alves, quem é fã dela, eu amo ela. Ela é fantástica, ela é maravilhosa, eu amo ela. E a gente recebe a mensagem e fica feliz. Mas algumas vezes a mensagem é boa. A verdade está apresentada. Mas o pregador faz o apelo, ninguém vem. Aí eu quero que a gente entenda o porquê disso. Muitas vezes a mensagem está pregada, mas falta uma pequenininha palavra de 5 letras: o poder.
falta o poder. Muitas vezes o problema está no mensageiro que passa a mensagem. Às vezes ele está tão cheio de si, eu sou tão bom. Às vezes há pecado na vida da pessoa, do mensageiro. Podem ter muitos fatores porque a palavra está pregada sem poder. Às vezes a congregação impede esse poder de receber o poder. Sabem? Nós temos que ter o poder. Como diz? E recebereis o poder que Jesus falou? E recebereis o poder quando descer o Espírito Santo. A parte de Deus Ele fez. A nossa parte, às vezes, não está sendo feita. Nós somos um povo, temos uma mensagem e temos que usar o poder. Eu não estou dizendo de você ser arrogante, de bater boca, não, de gritar como alguém, nada disso. Não é isso. Deus te dá autoridade, Deus te dá o poder. Você pode usar ele com amor, com paciência. Eu fui parada num posto de Polícia Federal e o policial falou que nunca viu uma ucraniana na vida dele e começamos a conversar e tal. Não sei como, duas coisas que não se discutem com policial é política e religião. Eu falei, eu não vou discutir. Mas eu citei Deus no meio. Aí, você é crente? Eu falei, eu sou cristã. Você também é cristão? A gente quebra o gelo, né? Eu fiz teologia. Aí eu falei, que bacana, parabéns. Obviamente a gente chegou no sábado, né? No dízimo. Porque esses ladrões roubando o dízimo. Aí qual é a tendência? O guarda te parou. Você está com carteira internacional, mas é ucraniana. Qual é a sua? Ficar quietinha, concordar com tudo, só para ele te liberar. Não é essa a tendência? Mas será que não foi Deus que te colocou ali? Será que Deus tira o poder dele ali só porque você depende de um guarda? Não. Aí eu falei, opa, senhor guarda, eu discordo. Eu vou te provar na Bíblia o contrário. Aí ficamos uns 40 minutos. Depois ele até me pediu para eu trazer uma sobrinha para ele da Ucrânia. Nos tornamos amigos. Mas nós não podemos ficar calados. Não podemos, não importa a situação. Nós temos que falar a verdade. As falsas doutrinas, nós temos que falar claramente, com espírito de humildade, porém, com certeza e no poder do Espírito Santo. As palavras só não alcançam pessoas porque deixamos o poder para trás. E não podemos fazer isso. Quer ver outro motivo porque às vezes a mensagem não chega? Hoje eu falei com uma amigona. Ela falou, Lília, Deus te mandou para cá hoje. Muitos irmãos falaram, que mensagem, que mensagem. Mas eu quero te falar de mim. O esposo dela era primeiro ancião da igreja. Eles passaram por um problema muito grande na vida. E ele acabou se afastando por desgosto. Hoje ela falou, por acaso. Eu falei, opa, tira do dicionário essa palavra. Palavra feia, por acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Tira essa palavra, esqueça. Por amor e providência de Deus ele estava lá. Eu acho que apelei tanto que ele falou, eu tomei a decisão de voltar para a igreja, o meu lugar é aqui. E eu falei, oh glória. Eu falei, então a mensagem foi pregada com o poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que alcança a pessoa. Não é você. Por isso não se preocupa às vezes de usar palavras. Eu nem português direto eu falo. Mas se preocupa de se colocar na mão de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim.
Me manda uma pessoa hoje, Senhor. Eu quero falar hoje como uma pessoa sobre Deus. Uma. Deus vai te mandar 5. Esteja preparado, viu? Muitas vezes a gente pede e depois, ai meu Deus, você pediu, né? Deus te deu. Peça muito, viu? Não peça pouco, não. Não peça, Senhor, me dá um fusquinha. Pede uma Mercedes logo. Deus, Ele vai te dar o que você pedir. Basta você se colocar na presença de Deus. O tempo de anunciar já está, já passou do tempo. Abre em 2 Pedro. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 3. E essa parte, ela até me dá medo. Medo no sentido, o que eu estou fazendo? Segunda Pedro 3. Versículo 11 e 12. Segunda Pedro, antes de Cartas de João, antes de Apocalipse. O final da Bíblia. Amém? Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vê no versículo 12, apressando, esperando e apressando a vinda de Deus. Deixa eu entender uma coisa. O dia da vinda Deus sabe? Sabe. O dia da vinda nós sabemos? Não. Se o Senhor tem a hora exata, o segundo exato, o instante exato, como está escrito, esperando e apressando. Eu posso apressar esse dia? Não tem dia certo, data certa, hora certa para isso? Aí que está. Aí que está. A vinda do Senhor, eu estou citando o livro de evangelismo. A vinda do Senhor não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povo. Pela nossa fidelidade, a volta de Cristo pode ser abreviada. É privilégio, Evangelismo, página 696. Se vocês querem depois ler, pode ler 696, 97, fala sobre isso bastante. É maravilhoso esse texto. É privilégio de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando o Evangelho ao mundo, está em nosso poder. Vocês são poderosos. Está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não cabe apenas aguardar, mas apressar o dia do Senhor. E última citação, também livro Evangelismo 694. Se toda atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes dessa data. Quando foi escrito o livro de evangelismo? Mais de 100 anos atrás. O mundo haveria antes de 100 anos atrás ouvido a mensagem de advertência. Obra, porém, acha-se com atraso de anos. Tem uma outra citação. Jesus teria retornado em poder e grande glória. Você entende a responsabilidade, principalmente jovens, que é futuro da igreja? Vocês entendem de que Jesus poderia já ter retornado?
Se você tem algum ente querido que já morreu, que você quer encontrar ele. Se você está passando no vale da morte da sua vida no momento, tudo isso já poderia ter sido acabado. A gente já estaria desfrutando do novo céu, na presença de Cristo. Mas não estamos apressando. Ainda somos preconceituosos, ainda somos preguiçosos, ainda temos medo, ainda temos vaidade, ainda estamos investindo os nossos recursos no lugar errado, naquele novo sapato, naquela nova bolsa, em vez de investir nos livros, em vez de investir na obra. Ainda investimos o nosso tempo no lugar errado. A obra acha-se em atraso de anos. Nós temos uma missão. Nós somos um povo, o povo escolhido, eu e você. Se nós não falar, as pedras vão falar. Entenda que isso é privilégio. Deus podia usar os anjos, Deus não precisa de mim, de você, eu não precisava estar aqui. Deus podia fazer milagres, coisas sobrenaturais, o anjo apareceria, todo mundo cria. Mas Ele nos ama tanto, Ele nos valoriza tanto, nem a gente se valoriza tanto quanto Deus nos valoriza. Que Ele quer nos usar, que Ele quer te usar. Ele te escolheu como um vaso precioso para usar. E muitas vezes a gente despreza esse privilégio. A gente perde. A gente fala, não, não vou. Alguém te convida, você fala, não, não vou. Ah, está ocupado. Mentira, não está ocupado coisa nenhuma. Só não quer, só é preguiçoso. Entenda do chamado. Entenda que isso é privilégio. Aceita a missão. Se envolva. Tem tanta coisa para fazer na igreja. Tanta coisa. Se envolva. Fala, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar coragem. Eu sou muito tímida na vida. Quem me conhece, às vezes ouve eu pregando. Lília, eu não conheço essa Lília que segurou o microfone, não. Eu sou muito tímida. Mas Deus, Ele capacita, Ele dá coragem, Ele dá poder. Ele dá para cada um de nós. E tem muitas áreas para se trabalhar para Deus. Ele só precisa de um coração pronto. Tem uma citação do Grande Conflito que eu achei fantástica. Ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada. Vocês sabem, eu e Gêmeas, a gente faz um ano bíblico e a gente estudou a história da redenção. E houve, logo no início do livro, nós chorávamos. Quando o homem caiu em pecado, os anjos, eles choraram. Eu tento imaginar que eles já se acostumaram com Adão, com Eva, e de repente eles sabem que eles pecaram. Os anjos choraram. Aqueles que não entendem a natureza do sofrimento, do pecado, do mal, eles choraram porque amaram o ser humano. Nós que somos seres humanos, que passamos por dificuldades, que passamos com problemas, muitas vezes a pessoa está com o mesmo problema, a gente não se compadece não. A gente não chora, a gente julga, empurra, mas não se compadece não. Falta o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará em quase todos. Falta o amor. Mas aqui diz, ninguém deveria sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada, a mente e consciência e haja sido rejeitada.
Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. Quantas pessoas morrem nos acidentes? Quantas pessoas morrem de doenças que deveriam ouvir a mensagem e não ouviram? No dia de... Como que é aquele dia? É tarde, a mente está cansada, não lembro. Quando a gente fala de suicídio, como se chama esse projeto? Como? Quebrando o silêncio. Vocês se lembram? 800 mil pessoas morrem todo ano por suicídio. Vocês se lembram na capa, uma moça loirinha de olho azul, linda, maravilhosa, escrito: eu não quero morrer. Eu grito por socorro. Quantas pessoas, cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4, pá, morreu uma pessoa. Só por suicídio, porque ela não vê a saída. Ela falou, não tem saída. A única saída, tirar a própria vida. A única saída que a pessoa vê, tirar a própria vida. Aí a gente fala, esse rapaz de 14 anos tinha tudo, computadores, vida boa, que covarde, tirou a vida. Ele não pensou na mãe dele, no pai dele. Sabem que são covardes? Eu e você. Porque essa pessoa não tinha esperança para tirar a vida. E eu e você não ouvimos o grito pelo socorro, porque estávamos duros. Nosso coração preto, endurecido, sem compaixão. Não estou falando de quantas pessoas morrem de câncer, quantas pessoas morrem de problemas cardíacos, que é número 1, eu acredito, o caso de mortes, de acidentes, muitos. Tem estatísticas, nem queria trazer para cá, podia trazer alguns vídeos. O meu objetivo não é atormentar vocês. Eu podia trazer as desgraças, os desastres e falar que o mundo precisa... Eu não quero te atormentar. Ao contrário. Eu quero te sensibilizar. Essa palavra aqui, que eu entendo. Eu quero despertar amor, compaixão pelo seu próximo. Por aquela pessoa que está na rua. Por aquela pessoa que talvez está na sua casa e você já desistiu. Você fala, nada. Ele nunca vai citar, ela nunca vai citar. Não presta, que você descartou. Que você já jogou no lixo. Eu quero despertar em você essa compaixão. Você tem um campo missionário. Você tem uma missão. Não é janela 1040. É seu lar, sua casa, seu trabalho, ali onde você está. Você tem uma mensagem. Deus te deu a mensagem. Você tem uma missão para cumprir. Deus te deu essa missão. Você tem que cumprir ela. Mas você somente vai conseguir cumprir ela quando você estiver pronto para isso. Quando você sair da zona de conforto. Quando você dedicar recursos, tempo, coração. E sabe, quanto mais a pessoa se envolve, mais ela se apaixona por aquilo. Se envolva com qualquer coisa. Se envolva com asa. Faça o chá, faça a sopa, qualquer. Você vai se apaixonar por aquilo. Vai vir pessoas da comunidade, às vezes sujas, não sei o quê. Você vai amar elas. Faça o teste. Mas você tem que deixar algumas coisas para trás. E eu quero concluir com a história de um casal. Está na meditação de, acho que é ano 2015. Hoje 19, acho que é ou 2015 ou 2016. Dia 11 de julho, eu lembro. Mexeu tanto comigo aquela meditação. Onde um casal veio para a conferência geral. A primeira conferência geral. E eles discutiam sobre os campos missionários, como mandar alguém para a Europa, não tinha missionários na Europa e tudo. E se levantou um irmão e falou, irmãos, eu e a minha família viemos aqui como o nosso cavalo, a nossa carroça e todos os nossos pertences empacotados para sairmos daqui aonde Deus nos mandar.
Tem você esse espírito? Está você pronto a abrir a mão? Já vieram com tudo empacotado. Isso mexeu muito comigo. Falei, Senhor, eu faço tão pouco. Será que o Espírito Santo não está te incomodando? Você está contente com o que você faz para Deus? Você acha que é suficiente? Saiba que é o mínimo do que deveríamos fazer. Mas quando a gente tem coração aberto, espírito para servir, Deus nos usa. Lembre-se, você é o povo escolhido de Deus. E você tem uma mensagem para levar, uma missão para cumprir. Mas você só vai conseguir fazer isso se você chegar na presença de Deus. Se Deus vai ser primeiro na sua vida, você vai conseguir. Podem ter dificuldades, podem ter divórcios, perca de emprego, como a irmã falou, câncer. Pode ser qualquer coisa. Nada vai te separar do amor de Deus. Não importa o que você passar. A irmã me falou que o esposo desanimou devido à falência da empresa deles. Triste. Eu entendo. Falei, como ser humano eu entendo. É uma fase. Mas hoje ele falou, eu vou voltar para a igreja. Deus me chamou. Esse apelo que a irmã fez da missão, eu tenho missão a cumprir. Eu falei, ó glória. Então a mensagem foi pregada com poder. Que Deus te capacita, vocês jovens. Eu zelo tanto pelos jovens. Sabem por quê? Porque vocês são o futuro da igreja. A nossa igreja só vai existir amanhã porque eles existem hoje. Eu fico tão feliz quando vejo igrejas com bastante jovens. E muitos jovens não querem se comprometer hoje. Não querem compromisso. Na igreja tem que ter compromisso. Parabéns. Parabéns pelos jovens. Parabéns pela igreja toda. Parabéns para você que tomou a decisão de passar esse dia na presença de Deus, orando, jejuando, aprendendo. Tenho certeza de que o convite de Deus para a missão tocou o seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai amado, estamos aqui, Senhor. Cada um de nós entendemos de que somos povo escolhido e de que temos uma mensagem para o mundo. O Senhor tem tantos filhinhos amados, preciosos, pelos quais Jesus morreu na cruz, que estão ainda lá em Babilônia, Senhor, nas falsas doutrinas, entendendo errado, adorando errado, levando tradições erradas, desnecessárias, Pai. Não conhecendo Jesus como amigo, como alguém que é possível alcançar, com quem é possível conversar. Quantos vão através de santos até o Senhor, não entendendo que Deus está ali estendendo a mão. Por favor, Pai, preserve eles até a sua hora, Senhor, ali onde eles estão. E por favor, Senhor, nos ajude a estejamos preparados para a chuva seródia, Senhor. Para quando tiver o tempo e o Teu Espírito Santo descer com grande poder, que a gente saia e fala, que todas essas multidões te aceitam e que a gente esteja de braços abertos, esperando, aceitando e abraçando todos eles. Pai, cada um de nós tem o nosso campo missionário. Toda pessoa que não é missionário, obrigatoriamente ela se torna campo missionário. Nós não queremos ser o campo, Pai. Queremos ser o missionário. Da forma que entendemos, na nossa sinceridade, na nossa capacidade. Por favor, Senhor, usa-nos para a Tua glória. Ajude-nos todos os dias a estudar, ter esse comprometimento com o estudo da Tua palavra. Aprender, entender e se apaixonar
pelo Cristo Jesus. Esteja, Senhor, com a Ana, o departamento, a igreja toda, Senhor. Que eles sejam a luz do mundo. Que eles sejam a igreja do amor. Que eles sejam um braço amigo. Que a nossa paciência não seja curta, Senhor, para que seja longa. Que o nosso amor seja incondicional. Que a gente sempre anda a segunda milha e terceira e quarta se precisar. Esteja como continuação dessa programação. Que possamos ouvir mais e mais louvores, testemunhos, estudo da Tua Palavra. Que tudo, até a última palavra, seja gravado na nossa mente. Que o inimigo não roube nada da nossa atenção, Senhor. E que isso produza uma transformação no nosso ser. Oh Pai, perdoa nossos pecados quando a gente entristece o Teu rosto. Perdoa quando somos preguiçosos. Perdoa quando não cumprimos a missão. Perdoa quando ficamos calados ali onde deveríamos falar, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos incomoda. Que o Teu Espírito Santo fale. Que Teu Espírito Santo nos instrua e coloque as palavras certas sempre na nossa boca. Te pedimos, Pai, não porque merecemos, mas porque Te amamos acima de tudo. Porque Jesus é suficiente para nós e queremos passar a eternidade ao Teu lado. Em nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém.